Oi, pessoal. Já faz um bom tempo que eu não apareço aqui no YouTube, mas é porque ultimamente eu ando reunindo um bom material para falar sobre o tema feminismo. É um tema muito sério, muito delicado. Por mais que muitas pessoas pensem que esse tema pode ser aí apenas um motivo para escárnio, não é não. Eu digo isso até mesmo para as pessoas da direita. O que acontece? Eu tentei encontrar várias argumentações, principalmente aí por parte do povo da direita, a respeito do tema feminismo, mas a maior parte das informações que eu encontrei eram só piadas. As pessoas não sabiam refutar o feminismo de fato, contextualizar, explicar de fato como que foi, né, durante todo aí o processo histórico do feminismo, como é que foi, como que se iniciou. A única pessoa com quem eu pude aprender bastante sobre o feminismo foi a atual deputada estadual Ana Carolina Campanholo, deputada de Santa Catarina. Ela decidiu se aprofundar no feminismo, então ela é craque nesse assunto. Só que em relação às outras pessoas da direita, eu não pude encontrar mais nada. Foi só piada, escárnio. Isso não é o bastante, não é o suficiente, porque o tema feminismo é um tema muito sério, muito delicado, e deveria sim ser levado com mais constância, com mais ênfase por parte dos produtores de conteúdo daqui do YouTube. Eu sei que cada produtor de conteúdo tem sua área específica, né? Uns estão ligados mais ao entretenimento, né? Tem vários tipos de produtores de conteúdo, mas este tema é sério, é grave e ele está trazendo problemas que estão batendo a nossa porta, batendo a porta de todos nós. Olha, o problema do feminismo, se você olhar bem, ele, na verdade, ele cria uma inversão do estado natural de coisas. Isso pode causar um efeito catastrófico na sociedade. As novas gerações, essas gerações que nós estamos acompanhando aí, essas gerações de hoje, você vê aí, a maior parte das meninas, né, as crianças, as adolescentes, as pré-adultas, muitas se aderem a este movimento, que na verdade é um dos movimentos mais assassinos do mundo inteiro. E não é um movimento que luta pelo direito da mulher. Não. O que eles definem como direito nada mais é do que uma objetificação, transformar a mulher no objeto sexual, num objeto de prazer e num objeto que só parece que só tem um único, vamos dizer, uma única coisa boa, que é o quê? Um objeto sexual, ser um objeto sexual. É isso que eles estão fazendo com as mulheres hoje. Esse é o maior marco do feminismo. Porque, para quem não sabe, o feminismo ele se iniciou com a ideia de revolução sexual. Por autores homens, não eram nem mulheres. E até uma coisa discrepante, né? Até algo incongruente, porque as feministas de hoje falam que lutam contra a sociedade machista, patriarcal. Ora, se o feminismo, né, já se originou com ideias de revolução sexual por autores homens, por que é que as feministas lutam contra isso daí? Sabe por quê? Porque o movimento feminista, ele esconde muitas coisas. Ele tem discursos que são diferentes uns dos outros, mas que têm um único objetivo principal, que é revolucionar sexualmente toda a sociedade. Não apenas de mulheres, mas também de homens. Sim. Porque, biblicamente, se você olhar bem, né, o homem ele foi feito não para viver sozinho. Ele precisa de uma auxiliadora. E no caso é a mulher. Só que o que eles estão fazendo hoje? Estão invertendo este papel e pior ainda, né, estão escarnecendo a figura do homem. Tanto que, vamos dizer, o maior apelido que as feministas puderam evitar, puderam criar, aliás, para uma pessoa que é heterossexual, um homem heterossexual, é o quê? Ele é um heterotop. Ele é um cara masculino demais. Será que isso é ofensivo, gente? Será que um homem que é realmente masculino, macho, viril, forte, com alto índice de testosterona, será que ele tem que ser motivo de piada? Claro que não. É o que está em falta no mercado hoje, né? Só que
A maior procura do mercado hoje parece que entre as mulheres é por homens cada vez mais afeminados. Isso se dá justamente, né, por conta do próprio movimento feminista. O movimento feminista, ele deixa claro, muitas das autoras deixam claro, olha, ninguém é obrigado a ser feminista, nenhuma mulher é obrigada a ser feminista, mas a partir do momento que faz parte deste movimento, elas têm que aderir a tudo aquilo dali, né? Tem que ser favorável ao aborto, né? Tem que ser contra os homens, porque de fato são contra os homens. Eu me lembro bem que quando eu estava na universidade, simplesmente por eu me portar como homem, já era ofensivo demais. Eles diziam para mim o seguinte, não estou brincando, desta forma. Com o tempo você vai se tornar bissexual e daí você vai se adaptando aqui à universidade. Os próprios alunos veteranos me diziam isso. Eu falei, não, eu não vou me adaptar, né, a essas coisas, porque eu sou heterossexual de fato. E eles achavam isso grosseiro da minha parte, né? Gente, isso é uma coisa muito séria. O efeito que o feminismo está causando, por mais que ele pareça, né, minúsculo, não é. É algo progressivo. Porque o feminismo ele tem dois discursos principais. Tem um discurso que é esotérico, ou seja, um discurso interno do próprio movimento feminista, e o discurso que é vendido para a mídia, o discurso que é propagado. O discurso interno do movimento feminista é de que não existe mulher, que na verdade tudo não se passa de uma construção social. Isso quer dizer que se, né, uma pessoa nasce do gênero feminino, na verdade você pode construí-la para se tornar um homem. Ou seja, o próprio movimento feminista ele nega todas as características físicas, biológicas, fisiológicas da pessoa e acha que sim, você pode construir um gênero. Só que já teve um caso do Dr. John Money, que ficou muito famoso aí nos anos 60, que o próprio movimento feminista faz questão de esconder. E só esse caso já refuta grande parte deste movimento, que na verdade tenta criar, assim como eu falei, uma revolução sexual na sociedade. E não apenas entre homens e mulheres adultas, não. Entre pessoas de todas as idades, inclusive crianças. Foi o caso, por exemplo, do Dr. John Money, né, com a experiência que ele fez dos dois irmãos. Eram crianças. Crianças que tiveram que se adaptar aí a toda essa loucura do doutor, e a família toda ficou arrasada depois, e não teve nenhum movimento para ir ali, para procurar saber o que aconteceu com aquela família, né? A família desses dois irmãos gêmeos, sendo que um foi criado como menina e o outro criado como menino, só que este que ficou, né, sendo criado como uma menina, teve problemas psicológicos terríveis depois, tanto que depois, no final, o que ele fez? Acabou se matando. O movimento feminista ele não procurou saber, né, sobre os efeitos. É a mesma coisa que acontece quando se fala de aborto, né? Essa é uma das principais pautas que o movimento feminista defende, que é um dos movimentos mais assassinos do mundo. Só em 2020 matou mais de 55 milhões de crianças no ventre. É a mesma coisa do aborto. Vamos defender o aborto, o aborto, o aborto. Mas e os efeitos do aborto para a mãe, para a família da criança, né, que foi abortada? O movimento feminista não pensa, né? Porque além de ser um movimento assassino, é evidentemente anticristão. E é por isso que estão acontecendo essas invasões nessas igrejas hoje. Não apenas as invasões, com o escárnio, assim, em público de cristãos. É tremendo, gente. As universidades hoje estão dominadas por mulheres feministas. E quando aparece um homem ali que se diz cristão, conservador, gente, é um perigo para ele, é um perigo. Além de ele ter sua imagem reduzida a zero, e a gente percebe isso não apenas no meio universitário, mas nos próprios aplicativos, aí, como TikTok, né, o próprio Instagram, você vê esse escárnio, né, publicizado da imagem do homem o tempo inteiro. Aqui ele transa ruim, ele transa muito mal, ele é fraco disso, ele é feio naquilo. E acaba que temos uma sociedade com papéis invertidos. Porque, biblicamente falando, e eu falo disso abertamente porque a nossa sociedade é cristã e conservadora, majoritariamente conservadora, biblicamente falando, o homem tem uma missão nesta terra. E a mulher tem que servir como auxiliadora dele. Isso não quer dizer que a mulher tem que estar subjugada ao homem, não é isso. Mas, a partir do momento que o homem tem uma missão, a mulher tem que ajudá-la nesta missão. O que está acontecendo hoje? O contrário.
O homem já perdeu o seu valor. Eles querem criar uma inversão de papéis e pior, né? Apagar a imagem do homem. Porque segundo o universo das feministas, o ser homem não presta. É verdade, não presta. Ele tem um estado natural de ser machista, de ser escroto, de ser autoritário, arrogante, agressivo. E daí o que elas fazem? Tentam se parecer como um homem também, né? Claro que não são todas as feministas, mas se você olhar bem, todas as feministas partem do quê? Do princípio de que elas seguiram as autoras clássicas, só que elas se esquecem de que todas as autoras clássicas defendiam, sim, uma revolução sexual em todas as ondas do feminismo, inclusive do protofeminismo, né? Que veio antes das ondas feministas. Inclusive no protofeminismo já se falava de revolução sexual. Ou seja, olha o que está acontecendo. Nós estamos criando uma sociedade fraca de valores, de princípios, de homens cada vez mais afeminados, sensíveis, covardes. Os homens hoje estão mais afeminados do que as próprias mulheres. E uma sociedade de homens que já não tem missão nesta terra mais. Não tem. Olha, por exemplo, se você olhar no Brasil, a lei está cada vez mais sexista por conta deste movimento. Sim, muito graças a este movimento que propaga a ideia, né, principalmente no marketing, de que a mulher está sempre em desvantagem em relação ao homem. E por conta dessa propaganda que ela faz, que o movimento feminista faz, que a mídia faz, né, por conta dessa propaganda as pessoas vão lá, caem nesse engodo, que na verdade é um engodo, porque as mulheres não estão sempre em desvantagem em relação aos homens, estão sempre em desigualdade, porque, claro, homem e mulher são desiguais, sim, mas em desvantagem não. E daí o que acontece? Uma transformação em toda a lei. É por isso que você tem mais leis de proteção para a mulher do que para os homens, né? Por isso que você tem as mulheres sendo muito mais protegidas do que os homens, claro, né? Eu acredito que tenha que haver, sim, proteção, mas tem que ser uma proteção proporcional. E no Brasil isso não acontece. Se você olhar, por exemplo, o número de homens que morrem em relação às mulheres é muitíssimo maior, inclusive dentro do espaço doméstico. É verdade. É uma proporção de 9 para 2. Sim, mas eles não passam esses dados por quê? Porque a mídia, ela não é comunista, mas a mídia é um forte membro para o comunismo, e eu já falei isso em vários vídeos aqui do canal. Então a mídia, ela recebe para isso. Além de receber, o jornalismo hoje, ele é formado por militantes, por pessoas que saem do meio universitário com essas ideias de marxismo cultural na cabeça. E muitas ali que são mulheres, se aderem a esse movimento feminista, e daí publicam essas coisas, né? Claro que um jornalista convencional, ele não faz isso por conta. Tem um papel ali do editor, né? do dono da redação. Mas os donos da redação também são militantes e eles precisam seguir uma pauta. E daí o que eles fazem? Enganam a sociedade com esses dados falsos. Porque no Brasil realmente morrem muito mais homens do que mulheres. Mas você vai ver reportagens especiais para quem? Para mulheres. Programas de proteção para quê? Para mulheres. Muito mais para mulheres. Isso é visível, gente. Os homens no Brasil realmente sofrem muito mais. Estão aí em maior número, né, de desempregados, no número de mortes, de mortos, né, por homicídio, em auxílio emergencial, as mulheres estão à frente em relação aos homens, né? Em várias outras coisas. Concurso público, por exemplo, se o homem não se alistar no exército, né, se apresentar lá no serviço militar obrigatório, ele fica impedido de prestar concurso público. Então será que as mulheres estão sempre em desvantagem em relação aos homens? Mas essa ideia culminou na cabeça das pessoas porque elas não sabem qual que é o objetivo principal do movimento, que é revolucionar sexualmente a sociedade. E é por isso que você tem uma geração, tanto de homens quanto de mulheres, que já não tem uma decência, um escrúpulo, uma moral para apresentar mais, não. Parece que tudo hoje está sendo levado para o lado sexual. A lei nossa está assim, né? A nossa lei está assim, cada vez mais sexual e sexista, separando gêneros e definindo tudo de acordo com a vontade sexual
de certos grupos. E o que eles definem como padrão de sociedade hoje? Ao homem é normal ser bissexual, né? Trissexual, tetrasexual, pentasexual, né? Tudo isso é normal. Para a mulher, idem. É normal, né? Que o estranho, na verdade, é você ser uma pessoa, né, monogâmica. Uma pessoa que escolhe um único parceiro ou uma única parceira. Isso sim é estranho. Hoje é proibido você ser homem ou ser mulher. Se você se definir assim, você está fora, né, da bolha. Você está querendo furar a bolha. E esse é o efeito do movimento feminista. Porque, assim como o doutor Enéas falou, se você olhar para o lado prático, o lado natural, biológico, o efeito disso pode ser o quê? Uma destruição da sociedade. Porque os indivíduos não vão querer procriar mais. E aí? E a taxa de natalidade vai ficar, ó, estagnada? Vai mesmo. De fato. Vão parar de surgir indivíduos. E, biblicamente, a gente entende que o homem veio para procriar. Ele veio para procriar. Deixar frutos. A maior missão do homem, né, nesta terra, claro, ele tem suas missões, né, suas atividades corriqueiras e tudo mais, né, que é conseguir um bom emprego, conseguir montar uma família, né? Mas a maior missão do homem mesmo é procriar, gente. Deixar frutos. Né? Deixar gerações aí para darem continuidade à sua própria história. Mas o que eles estão fazendo hoje? Existe uma propaganda tanto do movimento feminista, quanto também, né, do escárnio em relação à figura do homem. Tanto no jornalismo, quanto nas propagandas convencionais que a gente vê por aí. O homem está sempre, né, com uma figura que não presta. Que não presta. Você vê, por exemplo, no marketing convencional, igual eu falei. Você faz, sei lá, uma propaganda de universidade. O que eles colocam? Uma mulher. Uma mulher na propaganda. Uma propaganda sobre beleza. Mulher. Claro, mulher, claro, é um símbolo, né, de beleza e tudo mais, estética. Mas é sempre o quê? Mulher, 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 mulher. E sempre com estereótipos. Mulher, negra, cabelo afro. Isso é o quê? É o marxismo cultural. E o movimento feminista, além de estar propagando tudo isso, o que ele faz? Ele faz com que meninas, crianças, sejam enganadas por esse movimento. E depois que essas crianças, né, vão entrando ali na pré-adolescência, na adolescência, e vão fazendo parte desse movimento sem saber, elas vão vivendo uma vida cheia de imoralidades, né? E daí já vai para a questão do quê? Do aborto. O número de abortos, né, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é gigantesco. E aí o movimento feminista, que é anticristão, ele não fala que, por exemplo, quando uma mulher tem problemas psicológicos por ter abortado a própria criança, ele não fala que é a igreja, a sociedade, que vai atrás dessa pessoa para ajudá-la, né? Porque aí quando a pessoa adquire problemas, é a igreja e a sociedade que vai atrás. Então, gente, é um movimento que precisa ser freado, porque trata-se sim de uma revolução sexual. E basta a gente ver as manifestações. A maior parte das manifestações feministas, como que são? É escárnio total. As mulheres que são usadas como instrumento por esse movimento são tidas como objetos sexuais. E o movimento feminista ele não representa a mulher, pelo contrário, ele é contra a figura da mulher. Ele acha que, por exemplo, uma mulher ser dona de casa, auxiliadora do marido, que cria filho, isso é uma coisa assim, isso é um castigo. Mas toda mulher cristã sabe que isso é um privilégio. Você poder dar à luz, você poder ser parceira de alguém. Isso tudo é um privilégio e não um castigo. Para o movimento feminista, ser mulher, portanto, é um castigo. Absurdo. E que ela precisa se livrar de tudo isso. As autoras clássicas do feminismo falavam disso. Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, própria Simone de Beauvoir, né, Angela Davis, todas essas mulheres, Kate Millett, todas elas falavam sim, de que ser mulher não se encaixava no padrão feminista. É um movimento em que é exigido você ser pró-aborto. É isso. Será que a gente precisa de uma sociedade assim? E é por isso que você vê toda essa transformação, né? Você liga, por exemplo, o TikTok, você vê meninas menores de idade rebolando, né? Cometendo, assim, todo tipo de desrespeito contra a própria figura,
E aí depois, quando saem das câmeras ali, né, exigem respeito por parte das outras pessoas, sendo que elas próprias não se respeitam, porque já foram moldadas. Todo o jogo cultural do marketing, né, da mídia, do jornalismo, do show business, ele cria uma mudança no subconsciente da pessoa e faz com que ela se adapte àquilo ali e veja toda aquela ideia de mostrar a bunda, de mostrar os peitos nas câmeras, como algo puramente normal e que não tem nada de indecente. Mas, gente, vocês podem perceber que a prostituição tomou conta do mundo ocidental, tomou conta. É normal você ver, por exemplo, meninas de 12, 13 anos de idade andando com shorts grudados no útero, mostrando os peitos, né? Já entrando aí nessa questão do sexo, desde cedo, e é isso que eles querem. É praticamente impossível você falar de feminismo e não tocar no assunto comunismo, porque o próprio feminismo, ele faz esse pensamento dialético. Tem um discurso que é interno e discurso que é externo. Qual que é o discurso interno? Igual eu falei, o discurso interno é de que não existe mulher. E o discurso que é propagado é de que a mulher está sempre em desvantagem em relação aos homens, né? Que as mulheres são sexo oprimido. Então são dois discursos que são diferentes, mas que caminham para o mesmo propósito, que é o quê? De revolucionar sexualmente a sociedade. E para isso, o que o feminismo vai fazer? Ele vai mudar tudo, inclusive a lei. Se precisar, a própria Constituição, para conseguirem revolucionar sexualmente a sociedade, assim como os primeiros autores deste movimento faziam. Então, gente, resumindo aqui, né, falei um pouco sobre o feminismo, mas nos próximos vídeos eu vou falar sobre o feminismo com muito mais cuidado, com muito mais capricho. Claro, vai ser um tema apresentado de uma forma mais lúdica, mais interativa, de mais fácil compreensão, e eu vou ter que seguir o padrão de vídeos do YouTube, aquele padrão de 10, 12 minutos, porque eu sei muito bem que aqueles vídeos com conteúdos mais sérios, com temas mais sérios, as pessoas deixam de assistir. Assistem no máximo 2 minutos, 3 minutos, então eu vou precisar seguir esta linha, tá? Então, eu vou pedir de antemão que vocês ativem o sino das notificações, curtam esse vídeo, né? Comentem aí o que vocês pensam, né? Me deem sugestões e compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas possível, porque nós não podemos deixar que este movimento arrase as nossas gerações. Nós não podemos. Eu posso dar um exemplo claro. Aqui em BH, eu fiz até um vídeo a respeito disso. Foi lançada a loja La Putaria, na região nobre daqui de Belo Horizonte. E é uma loja que vende crepes com formatos sexuais, formatos de órgãos sexuais, aliás. Numa região nobre, onde tem famílias com idosos, mulheres e crianças. E isso para o movimento feminista, isso é um avanço. Não só para o movimento feminista, como gaysista, etc, etc. Todos esses movimentos identitários que trabalham para o capitalismo internacional. A esquerda hoje é tão vergonhosa, gente, que trabalha para o capitalismo internacional e nem sabe. Porque são grandes investidores que investem nesses movimentos. Movimentos que têm como objetivo destruir as gerações, assim como Karl Marx escreveu no livro Manifesto Comunista de 1848 com Friedrich Engels. No segundo capítulo dizia que queria sim destruir a família. E como que você vai destruir isso? Revolução sexual. É assim. O padrão de sociedade hoje é assim. Dificilmente você vê um adolescente que é virgem. Dificilmente você vê um adolescente que quer construir uma família a partir dos 20 anos, né? Que quer ter filhos. Dificilmente. Dificilmente. Mas é isso daí, pessoal. Deus abençoe todos nós. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. E é isso daí. Meu muito obrigado a todos vocês. E até a próxima.